Olá, Pai Senhor, e hoje nós teremos um papo cristão. E hoje gostaria de falar de uma realidade que muitos não falam, mas que praticamente todo cristão já enfrentou. Que é o desejo de viver em Cristo, mas que junto com Ele também existe uma luta constante dentro de nós. É como se houvesse uma guerra silenciosa acontecendo em nosso coração. Porque, ao mesmo tempo em que queremos nos aproximar de Deus, também lutamos contra vontades que nos afastam dele. E talvez seja por isso que tantas vezes sabemos que é certo, queremos fazer o certo, mas temos dificuldade em permanecer nisso. E diante dessa realidade, surge uma pergunta inevitável: por que é tão difícil viver em Cristo? A Bíblia não ignora essa realidade, pelo contrário, ela explica exatamente o que acontece dentro de nós. E isso está em Galatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Esse versículo mostra que realmente existe conflito dentro de nós. Não é apenas uma dificuldade passageira. Existe uma luta constante entre aquilo que aproxima você de Deus e aquilo que tenta afastar você dele. Uma parte deseja crescer espiritualmente, deseja mudar, deseja viver algo verdadeiro com Deus. Mas a outra parte quer buscar caminho mais fácil, quer procurar prazer imediato e também não quer abrir mão das próprias vontades. E isso explica muito do porquê muitas vezes começamos bem, mas não conseguimos permanecer. E isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse o faço. O apóstolo Paulo escreveu isso, mostrando que essa luta não é algo novo. Todo cristão, em algum momento, enfrenta esse conflito eterno. E, diante dessa luta, Jesus apresenta um caminho, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não significa deixar de existir, nem viver sem personalidade, mas significa não ser controlado por todas as vontades que surgem dentro de nós. Porque nem tudo aquilo que sentimos nos leva para o caminho certo. Muitas vezes aquilo que parece bom no momento acaba nos afastando de Deus depois. Por isso, viver em Cristo exige decisão, exige escolher aquilo que aproxima você de Deus. Mesmo quando isso não é fácil, mesmo quando exige renúncia. Mas existe outro ponto muito importante. Aquilo que está ao nosso redor influencia diretamente a nossa caminhada. E isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E esse versículo vai muito além de amizades. Ele também fala sobre ambientes, sobre hábitos, sobre influências que aos poucos moldam quem nós somos. Muitas vezes a pessoa quer permanecer firme, mas continua alimentando coisas que enfraquecem a própria fé. Continua perto daquilo que a afasta de Deus e depois não entende porque está espiritualmente cansada. E isso acontece de forma silenciosa. Aos poucos, a mente muda, os hábitos mudam, a prioridade muda. E quando percebe, já se afastou muito mais do que imaginava. Por isso, viver em Cristo também envolve reconhecer o que está fortalecendo a sua fé
e o que está destruindo ela. Mas é importante entender algo com equilíbrio. Viver em Cristo não significa se isolar do mundo. Jesus convivia com pessoas. Jesus estava presente. Jesus se relacionava. Mas existe uma diferença. Ele não se deixava moldar pelo ambiente ao redor. E talvez esse seja um dos maiores desafios de hoje. Estar cercado por tantas influências e ainda assim permanecer firme. Porque o problema não é apenas estar no mundo, mas permitir que o mundo determine quem você se tornará. E diante disso tudo, talvez alguém pense, então viver em Cristo é impossível? E a resposta é não. Porque em Galatas capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse versículo mostra que existe um caminho, existe uma direção, que viver em Cristo não é sobre nunca errar, mas é sobre permanecer, não é sobre permanecer no erro, é sobre continuar caminhando, mesmo quando existem falhas. Porque crescer espiritualmente é um processo, uma decisão diária, pequena, muitas vezes silenciosa, mas constante. No final, viver em Cristo não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca errar, não é sobre nunca enfrentar dificuldades, é sobre continuar caminhando, mesmo diante delas. Porque a pergunta não é se você nunca falha, mas se, apesar das falhas, você continua tentando se aproximar de Deus. Então é isso, deixem o vídeo por isso. Paz, Senhor, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E tchau!